revelação em seu coração de uma vez por todas. Então, o primeiro sinal da presença do Espírito Santo em sua vida é este, número 1, confiança na salvação. Romanos 8:16 diz: porque o seu Espírito se une ao nosso para afirmar que somos filhos de Deus. Muitos crentes duvidam ou se perguntam se têm ou não a presença do Espírito Santo em sua vida. Eles fazem perguntas como: eu realmente recebi o batismo do Espírito Santo ou o Espírito Santo me deixou por algum erro que cometi? Mas a maravilhosa verdade que a Escritura nos dá é esta: quando o Espírito Santo faz morada no indivíduo, essa é a pessoa que recebeu Cristo como Senhor. Então, o Espírito Santo começa a trabalhar para afirmar a verdade, isto é, que você pertence a Deus em seu coração. Então, o Espírito Santo é quem nos convence de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo é essa voz, essa certeza, esse selo de promessa sobre nós que nos diz que de fato pertencemos a Deus. Assim, a confiança em sua salvação é prova, é sinal de que o Espírito Santo habita em você. Agora entendo que isso pode fazer alguns crentes ficarem um pouco nervosos, porque ao ouvir isso, aqueles de vocês que se perguntam: eu tenho a presença do Espírito Santo? Podem se dizer: bem, eu me pergunto se tenho a presença do Espírito Santo e, portanto, provavelmente não tenho a presença dele. Mas na realidade não é tão simples. Veja, enquanto o Espírito Santo constantemente nos fala e nos afirma que somos verdadeiramente filhos de Deus, o inimigo também nos fala. O inimigo também semeia sementes de dúvida. Então, essa medida de, bem, eu tenho dúvidas e, portanto, não pertenço a Deus, não é uma boa medida de todo, porque há uma guerra, há uma batalha. Agora, para entender essa batalha, é preciso olhar para o que a Bíblia nos diz sobre o Espírito Santo e a nossa identidade como filhos de Deus. Em Romanos capítulo 8, verso 16, está escrito que o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que, mesmo diante das dúvidas e incertezas, temos uma confirmação interna da nossa filiação divina. O Espírito Santo que habita em nós nos assegura que pertencemos a Deus. É importante lembrar que a presença do Espírito Santo em nossa vida também é acompanhada por frutos. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, descrevem o fruto do Espírito como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estes são sinais tangíveis da presença do Espírito em nossa vida. Portanto, ao invés de nos focarmos nas dúvidas que o inimigo semeia em nosso coração, deveríamos observar a nossa vida e verificar se essas qualidades estão presentes e crescendo. Isso não quer dizer que seremos perfeitos ou que não teremos dias difíceis, mas sim que na jornada com Deus, essas qualidades se tornarão cada vez mais evidentes. É fundamental compreender que o inimigo use a dúvida como uma ferramenta para nos afastar da verdade de Deus. Efésios capítulo 6, verso 11, nos exorta a revestir-nos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso implica estar enraizado na palavra de Deus, conhecendo a verdade que ela nos revela sobre quem somos em Cristo. Quando conhecemos a verdade, podemos combater as mentiras e as dúvidas com a certeza de nossa identidade como filhos e filhas de Deus. Há um diálogo interno que vai e vem entre o bem e o mal, e esse diálogo interno faz com que, em um momento, acreditemos que somos de Deus, e no momento seguinte, duvidamos de que pertencemos a Deus. Mas é assim que você sabe que tem a presença do Espírito Santo. No fundo do seu espírito, você sabe que é de Deus. Há confiança no fundo de você. Agora, você pode lutar em suas emoções. Alguns dias você pode sentir que não pertence a Deus. Você pode lutar mentalmente. Às vezes você pode pensar que não pertence a Deus. Mas no fundo do seu espírito, sempre há essa paz subjacente tão profunda, e ainda sabendo que de fato você tem salvação, que de fato você é um filho de Deus. E isso verdadeiramente é obra do Espírito Santo que habita em você. Número 2 é caráter piedoso.
Gálatas 5, 22 a 23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, controle próprio. Contra essas coisas não há lei. O caráter, não o carisma, é o padrão do Espírito. Você sabe que tem a presença do Espírito Santo, não necessariamente porque o poder de Deus repousa sobre a sua vida, embora essa seja uma das sinais, mas porque o caráter de Cristo está se desenvolvendo em você. O caráter de Cristo é o sinal supremo de que, de fato, você pertence a Deus, que, de fato, você carrega a presença do Espírito Santo. Veja, as pessoas podem falsificar o poder, elas podem fingir orar em línguas, elas podem fingir fazer milagres, elas podem fingir viver vidas piedosas, tudo enquanto vivem um padrão duplo. Mas a prova de que você recebeu o batismo do Espírito Santo, a prova de que a presença do Espírito Santo habita em você, é que você é um pouco mais como Jesus hoje do que era ontem. A prova está em como você vive. A prova está em como você se comporta. A prova está em como você anda de acordo com as normas divinas. Você está vivendo com um caráter piedoso? O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 4, versos 22 a 24, nos encoraja a despojar-vos do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e renovar-vos no espírito da vossa mente, e vestir-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Isso significa que, ao recebermos o Espírito Santo, somos chamados a abandonar nossas antigas práticas e viver de uma maneira que reflita a santidade e a justiça de Deus. Entender isso é crucial, porque vivemos em um mundo onde as aparências podem ser enganosas e as pessoas podem tentar projetar uma imagem de santidade sem uma verdadeira transformação interior. Contudo, o verdadeiro teste de nossa fé e do batismo do Espírito Santo não está nas aparências exteriores, mas na transformação contínua de nosso caráter e em nossas ações diárias. Estamos amando mais? Estamos exercendo maior paciência? Nosso comportamento reflete a paz que excede todo o entendimento? Além disso, Tiago, capítulo 3, verso 17, fala sobre a sabedoria que vem do alto. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. A verdadeira sabedoria que o Espírito Santo nos dá nos guia a viver de uma maneira que é congruente com os ensinamentos de Jesus, mostrando misericórdia, produzindo bons frutos e vivendo sem hipocrisia. Portanto, a verdadeira prova do batismo do Espírito Santo e da presença dele em nossas vidas não está em manifestações externas que podem ser falsificadas, mas numa transformação interna contínua que nos faz mais semelhantes a Jesus. Isso se reflete em como tratamos os outros, em nossa integridade e em nossa capacidade de amar incondicionalmente. É um caminho que requer dedicação diária, oração e submissão à vontade de Deus, permitindo que Ele nos molde segundo o seu coração. Número 3. Paixão e poder para o evangelismo. Atos 1:8 diz: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Note aqui que a Escritura nos diz que quando a presença do Espírito Santo vem, ou seu poder repousa sobre alguém, eles se tornam testemunhas. Então vemos que um indivíduo receberá um poder e uma paixão para evangelizar. Existe essa audácia piedosa que vem sobre alguém que foi batizado no Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo, sua paixão se torna sua paixão, e sua paixão é o nome de Jesus. Sua paixão é o Evangelho. O Espírito Santo é o maior evangelista do céu. O Espírito Santo é o maior líder de adoração. Ninguém ama Jesus como o Espírito Santo. Ninguém ama o Evangelho como o Espírito Santo ama o Evangelho. Ninguém deseja ganhar os perdidos, como o Espírito Santo deseja ganhar os perdidos. E quando sua presença habita em sua vida, esse poder e essa paixão se tornam evidentes em você. Este poder e paixão pelo evangelismo
que vem através do batismo no Espírito Santo, transforma completamente a maneira como vivemos e compartilhamos nossa fé. Não se trata apenas de uma obrigação ou de um dever. Torna-se um desejo ardente de ver outras pessoas conhecerem e experimentarem o amor e a salvação que encontramos em Jesus Cristo. O livro de Romanos, capítulo 10, verso 14, questiona: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Essa passagem ressalta a importância do evangelismo e como somos chamados para ser essa voz que anuncia as boas novas. A presença do Espírito Santo em nossas vidas nos capacita a superar o medo, a timidez e as incertezas que frequentemente nos impedem de compartilhar nossa fé. Ele nos dá ousadia e sabedoria para falar as palavras certas no momento certo. Em Efésios capítulo 6, verso 19, Paulo pede orações para que lhe seja dada a palavra com ousadia para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Isso mostra que mesmo Paulo, um grande evangelista, reconhecia a necessidade do poder do Espírito Santo para evangelizar eficazmente. Além disso, o Espírito Santo nos dá uma compreensão mais profunda do coração de Deus pelos perdidos. Em Lucas, capítulo 15, encontramos a parábola da ovelha perdida, onde Jesus ilustra o grande amor do Pai por cada indivíduo perdido. Esse amor, essa compaixão pelo perdido, é algo que o Espírito Santo derrama em nossos corações, motivando-nos a sair, buscar e salvar o que estava perdido. A paixão pelo evangelismo, portanto, não é algo que possamos gerar por nós mesmos. É um fruto da presença e do poder do Espírito Santo operando em nós. Quando nos rendemos a Ele, permitimos que sua paixão se torne nossa paixão. Nossas vidas começam a refletir o amor e a compaixão de Cristo pelos outros, e encontramos alegria em ser usados por Deus para alcançar os perdidos. Esse é o verdadeiro poder do evangelismo. Não apenas conhecer a mensagem do Evangelho, mas ser transformado por ela, e então transbordar essa transformação para os outros, através do poder do Espírito Santo. Número 4. A evidência de falar em línguas. Agora, quero ser muito claro aqui, porque é aqui que se concentra grande parte do debate. Alguns dirão que você precisa orar em línguas para ser salvo, ou precisa orar em línguas para provar que você tem a presença do Espírito Santo em sua vida. Agora, isso não é verdade. Devo dizer isso. Eu acredito no dom de falar em línguas. Acredito firmemente nisso, de fato, mais do que a maioria das pessoas que você ouvirá falar sobre isso. E falo sobre isso com mais frequência do que a maioria das pessoas que você ouvirá. O dom de falar em línguas, conforme descrito em Atos capítulo 2, quando os discípulos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, é certamente uma das manifestações do Espírito, mas não é o único sinal de sua presença em nossa vida. A Bíblia fala de vários dons espirituais em Coríntios capítulo 12, incluindo sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, falar em diferentes tipos de línguas e a interpretação dessas línguas. O versículo 11 resume dizendo: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Isso destaca que o Espírito Santo distribui dons diferentes a pessoas diferentes, conforme sua vontade. Portanto, é importante entender que a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa não é validada apenas pelo falar em línguas. A verdadeira evidência de sua presença é transformação de vida, o fruto do Espírito mencionado em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, que inclui amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estas qualidades são um testemunho poderoso da obra do Espírito Santo em nós. Além disso, Romanos capítulo 8, verso 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso significa que a verdadeira marca de um cristão
não é um dom específico, mas a presença do Espírito de Deus em sua vida, levando-o a viver de acordo com os princípios de Cristo. Entender isso é crucial para evitar divisões e confusões dentro do corpo de Cristo. A busca deve ser por uma relação mais profunda com Deus e permitir que o seu Espírito nos transforme e nos use conforme sua vontade, seja através do falar em línguas ou de qualquer outro dom que Ele escolha nos conceder. O mais importante é o amor, como Paulo destaca em Coríntios capítulo 13, que deve ser a maior manifestação do Espírito em nossas vidas. Então, Atos 2:32-33 diz isso. Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e todos nós somos testemunhas disso. Agora, exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o prometido Espírito Santo e derramou o que agora vocês veem e ouvem. Bem, o que as pessoas estavam vendo que a igreja fazia? Eles estavam vendo a igreja receber o Espírito Santo. Eles estavam vendo o fogo de Deus vir sobre a igreja. Então, eles estavam vendo o poder do Espírito Santo. Número 2 diz, e ouve. Bem, o que eles estavam ouvindo? Eles estavam ouvindo os crentes orar em línguas. Eles estavam ouvindo os crentes orar em suas próprias línguas, o que era uma manifestação sobrenatural, baseada no que eles estavam orando como o que muitos chamariam de glossolalia. Essas pessoas estavam falando no que alguns chamariam de glossolalia, mas os ouvintes as ouviam em sua própria língua. Eu sei disso porque a multidão falou em línguas singulares, e cada uma que representava múltiplos idiomas, as ouviu em seu próprio idioma. Então, em 1 Coríntios 14:39, a Bíblia diz, portanto, meus irmãos, busquem profetizar e não proíbam falar em línguas. Bem, alguns diriam, bem, orar em línguas é a habilidade sobrenatural de orar em um idioma terreno. Isso não é verdade, porque 1 Coríntios 14:2 diz, pois quem fala em língua não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Ele fala mistérios pelo Espírito. Ninguém pode entender porque as línguas não são um idioma terreno. Pode se manifestar como um idioma terreno milagrosamente, mas em sua origem é o que muitos chamariam de glossolalia. Mas sabemos que há poder nesse idioma celestial. Então, essa é uma das sinais de falar em línguas. Número 5. Um amor por Jesus. Romanos 5:5 diz, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo coloca o amor de Deus dentro de você. Você não só aprende a amar os outros à medida que a presença do Espírito Santo se manifesta em sua vida, mas também desenvolve um amor apaixonado pela pessoa de Jesus. Você desenvolve um amor por Jesus mesmo. Como eu disse antes, ninguém ama Jesus como o Espírito Santo. E se você se entregar a Ele, o Espírito Santo quer colocar esse amor em seu coração. Ele quer acender os fogos do primeiro amor. Ele quer cultivar dentro de você uma paixão pelo nome de Jesus. Quando você tem a presença do Espírito Santo, você sabe disso porque está obcecado por Jesus. Quando você tem a presença do Espírito Santo, você sabe disso porque não consegue parar de falar sobre Jesus. Você quer falar com seus amigos sobre Jesus. Você quer falar com sua família sobre Jesus. Você quer falar com seus colegas sobre Jesus. Quando você está cheio do Espírito Santo, é Jesus, 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 Jesus. Você se torna uma pessoa de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo veio para glorificar a Jesus. Ele veio para testemunhar de Jesus. E então, quando você recebe a presença do Espírito Santo dessa forma, essa mesma paixão, esse mesmo amor, é derramado sobre você desde o fundo do seu espírito e você se torna obcecado por Jesus. É uma santa obsessão que toma conta do seu ser e você se torna 100% uma pessoa de Jesus. Você fala Jesus, pensa Jesus, vive Jesus, respira Jesus. Tudo em você quer saber e compartilhar sobre Jesus. Então, esse é o número 5, um amor por Jesus. Este amor por Jesus que se manifesta na vida de quem está cheio do Espírito Santo não é apenas uma emoção passageira, é uma transformação profunda que afeta todos os aspectos da vida. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos transforma de dentro para fora, fazendo com que o amor por Jesus
permeie nossos pensamentos, palavras e ações. Esse amor não se limita a momentos de adoração ou estudo bíblico. Ele se estende a cada interação diária, influenciando como tratamos nossa família, amigos e até estranhos. João capítulo 15, versículo 26 diz: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará a meu respeito. Este versículo destaca o papel do Espírito Santo como aquele que testifica sobre Jesus, mostrando que um dos propósitos centrais do Espírito é nos conduzir a uma compreensão mais profunda de quem Jesus é e a compartilhar essa verdade com outros. A paixão por Jesus não é algo que possamos gerar por nós mesmos. É um dom do Espírito Santo. Quando nos entregamos a Ele, permitindo que Ele nos encha e nos guie, nosso amor por Jesus naturalmente transborda para outros aspectos de nossa vida. Isso se reflete em como priorizamos nosso tempo, na maneira como usamos nossos recursos e até nas palavras que escolhemos usar. Tudo se torna um reflexo do nosso amor por Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, nos convida a ter a mesma mentalidade que Cristo Jesus, que se humilhou e se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Este chamado para imitar a humildade e obediência de Jesus é um reflexo do trabalho do Espírito Santo em nós, moldando-nos à imagem de Cristo. Assim, quando estamos cheios do Espírito Santo, nosso desejo de falar sobre Jesus não vem de um dever religioso, mas de uma fonte de amor e gratidão que flui de nosso íntimo. Tornamo-nos testemunhas vivas de sua graça, amor e misericórdia, desejando que outros também conheçam a alegria e a paz que vem de um relacionamento pessoal com Jesus. Número 6. Conhecimento da verdade. 1 João 2,27 diz: Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém lhes ensine, mas, como a unção dele lhes ensina a respeito de todas as coisas, e essa unção é verdadeira, não é falsa, permaneçam nele, como ela os ensinou. Quando o Espírito Santo vem morar dentro de você, quando a presença do Espírito Santo tomou posse de sua vida, a verdade transborda do seu ser, a verdade é recebida no íntimo, a verdade se torna sua porção. Você recebe revelação de Deus. Começa a entender as coisas mais profundas das Escrituras. Começa a compreender a verdade da presença de Deus. Compreende a verdade da santidade. Entende a verdade da palavra, a verdade da cruz e do sangue, e essas verdades se tornam suas. Esses tesouros que Deus escondeu apenas para aqueles que o amam, apenas para aqueles em quem Ele pode confiar, apenas para aqueles que carregam seu espírito. Esses tesouros se tornam seus. O conhecimento da verdade que vem através do Espírito Santo não é simplesmente acadêmico ou teórico. É um conhecimento vivencial que transforma a vida. A presença do Espírito Santo em nossa vida ilumina nosso entendimento, permitindo-nos captar as realidades espirituais de uma maneira que transcende o mero conhecimento intelectual. Esse conhecimento nos conecta de forma mais íntima e pessoal com Deus, revelando não apenas quem Ele é, mas também quem somos em Cristo. João capítulo 16, versículo 13 diz: Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Este versículo sublinha que a função do Espírito Santo é nos guiar à verdade completa, não apenas nos fornecendo informações, mas revelando o coração e os propósitos de Deus para nós e para o mundo. À medida que permanecemos em Cristo e permitimos que sua unção nos ensine, nosso relacionamento com Deus se aprofunda. A verdade que recebemos do Espírito Santo nos liberta de enganos, medos e dúvidas, fortalecendo nossa fé e confiança em Deus. O conhecimento da verdade é fundamental para uma vida de santidade e obediência, pois é a verdade que nos liberta. João 8, versículo 32. A revelação dada pelo Espírito Santo não é reservada para um seleto grupo de especialistas em religião. Ela está disponível a todos os que buscam sinceramente a Deus, com corações abertos e humildes.
Esse conhecimento espiritual nos capacita a discernir entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, permitindo-nos viver de maneira que honre a Deus. Além disso, o conhecimento da verdade nos equipa para servir aos outros eficazmente. Torna-nos capazes de compartilhar o Evangelho com clareza e de oferecer conselho e encorajamento baseados na Palavra de Deus. Nossa vida se torna um testemunho do poder transformador do Evangelho, refletindo a luz de Cristo em um mundo que desesperadamente precisa da verdade. Em suma, o conhecimento da verdade que o Espírito Santo revela é essencial para uma vida cristã autêntica e frutífera. Ele não apenas nos conecta mais profundamente com Deus, mas também nos capacita a viver de maneira que reflita sua verdade, amor e santidade ao mundo. Este conhecimento da verdade é um tesouro inestimável, disponível a todos os que buscam sinceramente a Deus e desejam permanecer em sua presença. E, finalmente, o número 7, e isso deveria ser óbvio. Um dos sinais de que você recebeu a presença do Espírito Santo, ou que foi batizado no Espírito Santo, é que você anda em santidade. O número 7 é a santidade. 1 Pedro 1:2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O Espírito te fez santo. Bem, ele é chamado o Espírito Santo. Eu gosto de chamá-lo o Espírito da Santidade. Em outras palavras, quando você foi batizado no Espírito Santo, o pecado começa a perder seu apelo. O pecado começa a parecer repugnante, escuro, vil. Você começa a odiar o que Deus odeia, mesmo que o Espírito Santo odeia seja o que você faz. Essa é uma marca de estar cheio do Espírito. Eles andam em santidade, resistem ao pecado, fugem da tentação. Não colocam coisas ruins diante de seus olhos. Não falam coisas ruins, nem mesmo querem ouvir coisas ruins. Vivem santificados, vivem separados, vivem na proteção da presença de Deus. E isso é um sinal, um verdadeiro sinal de que você tem o Espírito Santo. A santidade é, sem dúvida, um dos frutos mais distintos da presença do Espírito Santo na vida de um crente. É o resultado natural de uma vida rendida ao Senhor, onde o Espírito Santo opera de dentro para fora, transformando pensamentos, atitudes e ações. A santidade não é apenas um conceito teológico, é uma realidade prática que se manifesta no dia a dia de quem verdadeiramente vive sob a influência do Espírito de Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo lista o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra tais coisas não há lei. A santidade é tecida por meio dessas qualidades, pois quando vivemos por elas, naturalmente nos afastamos do pecado e nos aproximamos da natureza de Deus. Viver em santidade, conforme o número 7 indica, não é uma imposição externa, mas uma transformação interna que nos leva a desejar o que é puro e rejeitar o que é impuro. É um sinal claro da presença do Espírito Santo operando em nós, nos conduzindo a uma vida que reflete o caráter de Cristo. Quando o Espírito Santo habita em nós, somos movidos por um desejo profundo de viver de maneira a agradar a Deus, não por obrigação, mas por amor a Ele e ao que Ele representa. A santidade é também um testemunho poderoso para o mundo ao redor. Ao viver uma vida santa, os crentes demonstram a diferença que Cristo faz em uma vida, atraindo outros para Ele não apenas com palavras, mas com o exemplo de vida. Santidade, portanto, não é sobre isolamento, mas sobre ser luz em meio às trevas, sal na terra, fazendo a diferença de forma autêntica e amorosa. Importante ressaltar que a jornada em direção à santidade é contínua e requer dependência constante do Espírito Santo. Não se trata de alcançar a perfeição por nossos próprios esforços, mas de permitir que o Espírito Santo nos molde e nos refine a cada dia. Como Paulo escreve em Filipenses, capítulo 2, versículo 12: Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença,
mas muito mais agora, na minha ausência, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Em resumo, a santidade é uma clara evidência da presença e do batismo do Espírito Santo na vida de um crente. É uma caminhada de transformação que nos leva a odiar o pecado e amar a Deus e sua vontade. Viver em santidade é viver sob a influência direta do Espírito da Santidade, permitindo que Ele nos guie em cada aspecto da nossa vida, tornando-nos cada dia mais semelhantes a Cristo. Então, para recapitular, número 1, confiança na salvação. 2, caráter piedoso. 3, paixão e poder para o evangelismo. 4, a evidência de falar em línguas. 5, um amor por Jesus. 6, conhecimento da verdade. E 7, santidade. Então deixe-me perguntar, você carrega algum desses marcadores em sua vida? Talvez você esteja faltando em algum, talvez esteja trabalhando em algo. Você pode estar desenvolvendo alguns, e isso está bem. Enquanto houver progresso, isso significa que o Espírito Santo está trabalhando. Então, se você tem esses sinais em sua vida, não precisa se preocupar. Pare de duvidar, pare de se preocupar. Se você não tem nenhum desses sinais em sua vida, e acredito que é hora de você se encontrar com Jesus, e acredito que é hora de você se encher verdadeiramente com esse Espírito Santo, porque quem encontra Jesus recebe seu Espírito. É tão simples assim. Na salvação você recebe o Espírito Santo. Então, se você não tem certeza de estar salvo, talvez duvide da sua salvação, eu quero orar com você. Agora você tem que entender que você não é salvo por uma oração. Você é salvo por uma pessoa. A oração nunca salvou a alma, só Jesus salva. Então, enquanto você repete depois de mim agora, você não está sendo salvo por esta oração. Isto não é um rito, e você não terminou só porque ora esta oração. Este é apenas o ponto de partida. Tudo o que estou fazendo é guiá-lo a se render a Jesus, mas você realmente tem que se render a Ele. E quando você fizer isso, Ele te encherá com seu Espírito Santo. Talvez você seja um crente e tenha algumas dúvidas. Talvez você seja alguém que nunca recebeu Cristo. Ou talvez seja alguém que fez isso em algum momento, mas nunca viu essa fruta manifestar-se, então duvida se essa verdadeira experiência de conversão é real em primeiro lugar. Bem, vamos acabar com isso. Vamos resolver o assunto agora mesmo. Vamos a Jesus. Vamos a Ele juntos. Eu vou falar com Ele agora mesmo. E quero que você fale comigo, e Ele vai te ouvir. Ele está te olhando agora mesmo. Ele está te ouvindo agora mesmo. Ele te vê, Ele te ouve, Ele te ama, Ele está te chamando. Você não está vendo isso por acidente. Vamos orar e repetir depois de mim e dizer isso de coração. Diga, querido Senhor Jesus, venho a Ti como pecador e peço, perdoa-me pelos meus pecados, lava-me no Teu sangue, faz-me novo. Não entendo tudo, mas me volto para Ti agora. Preciso da Tua ajuda, Jesus. Perdoa-me, salva-me e seja o meu Senhor. Estou entregando tudo agora. Vou te seguir. Em Teu nome eu oro. Amém. Bem, isso é tudo pela lição e pela oração. E se você orou isso, estou muito feliz. E estou tão feliz que pudemos experimentar isso juntos. Você acabou de entregar seu coração a Jesus. E se você realmente orou sinceramente, para que do fundo do seu coração, e realmente se aproximou de Deus, e realmente veio a Ele com sinceridade, acredito que Ele te ouviu. Agora trabalhe na sua salvação com Ele. Ele fez tudo o que precisava ser feito para te salvar. Apenas se aproxime dele e siga em direção a Ele.